quadro Gustavo Siqueira. Então, bom dia, Pereira, todo mundo que está na bancada do Jornal da Mix e está ligadinho na Mix agora. E o nosso quadro de hoje é super especial, porque março chegou e com ele o mês das mulheres, se aproximando do dia 8, Dia Internacional da Mulher. E a nossa convidada de hoje é mais que especial, Sueli Vanzuita Petri. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar no seu programa e falar um pouco sobre a mulher na presença da história de Blumenau. Vamos falar um pouquinho de mulheres que são tão importantes para Blumenau e às vezes elas ficam até um pouco escondidas, né? Que tem a Maria do Carmo, que foi a primeira vereadora, a irmã Luiziane, a Rose Gettner, Edith Gettner. Conta um pouquinho dessas mulheres que fizeram e fazem a história de Blumenau hoje e não apareceram tanto quando estavam por aqui. Quando nós falamos nas mulheres blumenauenses, nós temos muitas mulheres que estiveram nos bastidores. Se hoje nós temos tantas áreas de desenvolvimento cultural, econômico, social de Blumenau, sempre tem a presença da mulher que está ali atuando como a grande incentivadora ou está se doando para que tenhamos sucesso. Então, lá no século XIX, nós não podemos esquecer daquelas mulheres, a mulher imigrante colona, que deu a sua contribuição, que ajudava com a sua economia doméstica, vendendo nata, vendendo queijo, vendendo ovos, que também auxiliava. Não podemos esquecer das mulheres da família dos Hering, Johanna Hering, que trabalhou durante 60 anos na empresa. Também, quando se fundou a empresa Garcia, temos a mulher do seu Reder, que era assim a estilista, a grande motivadora. Quando ela veio a falecer, ele vende porque ele perdeu o Elan, que era a sua grande continuadora. A própria Altenburg também, né? A própria Altenburg, a dona Johanna. Então, se formos listar, são tantas as mulheres em todas as áreas. Quando nós falamos na Rose Gettner, nós temos que ver século XIX, 1860. Uma jovenzinha que veio inspirada em vir para a colônia e vendo a necessidade de lazer e entretenimento, junta-se com um grupo de moços, ela quase que sozinha, liderando esse grupo para formar um teatro, uma apresentação teatral. Começou muito timidamente e ganhou corpo, e hoje nós temos, como decorrência disso, o Teatro Carlos Gomes, que foi iniciado com o Teatro Frozen. E assim essas mulheres, a mulher escritora, Gertrud Gross-Hering, com quanta literatura que tem sobre a Blumenau, de uma forma romanceada, mas que conta a história da cidade. E hoje em dia nós temos tantas mulheres atuando na área da educação. Nós temos a reitora da FURB. A própria vice-prefeita, a vice-prefeita, né? Que não podemos esquecer, que é a primeira muitas mulher. Vereadoras tomando a frente. Muitas vereadoras. Né? Então, elas estão presentes. E se você fizer um estudo em relação na área da educação, quantas professoras? Que isso era... Tem uma professora em especial que eu queria te perguntar, ver se tu sabe a história dela, Sueli Petri, que está comemorando em março, gente. Nada mais, nada menos que 50 anos de doação no Serviço Público de Blumenau. Conta um pouquinho sobre a professora Sueli, que nasceu em 1949. Até me emociono, gente. Olha que história linda. E a tanto se doa, né? Não dá para falar da história de Blumenau, dos registros, sem ligar o nome da senhora. Conta um pouquinho como é que foi chegar em 2023 com toda essa sagacidade, esse vigor e essa vontade de manter a chama viva da história do nosso município. Eu acho que é um pouco da têmpera das mulheres, de estar sempre atuando. Eu vi passar na minha história vários desenvolvimentos tecnológicos. E ao ingressar no magistério, fui uma das pioneiras a entrar no curso de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de História. O pós-graduação eu fiz em Itajaí, o curso de História e o pós-graduação em Florianópolis. Então, você imagina, eu ainda muito jovem, juntamente com 5 professores, eu única mulher no meio deles, saíamos de Blumenau
para ir a Florianópolis fazer o curso à noite. Foram 4 anos. Então, eu acho que era um desafio estar presente fazendo esse tipo de aventura para fazer a minha formação. Então, eu realmente investi em mim. Eu venho de uma família de 6 mulheres, eu não tive irmãos. E nós todas abraçamos, cada uma, as suas tendências, as suas habilidades, aquilo que gostaria de fazer. E nós somos de uma geração onde as mulheres ingressam no magistério. A minha mãe era dona de casa, né, do lar, e eu sentia, envolvida naquelas minhas irmãs, que eu era diferente. Eu não queria seguir aquela mesma tramitação da casa, do cotidiano. E mentalizei, eu quero ser diferente. E isso fica de exemplo para aquelas que nos ouvem, que nós temos que nos programar. Olhar no espelho, falar com aquela alma que está aparecendo lá e ter os seus objetivos. E eu fiz isso. Eu quero vencer. E eu encontrei na minha vida, nesses 50 anos, pessoas que eu sou muito grata, porque elas me deram oportunidades. Estávamos começando a iniciar uma época onde as mulheres eram assim as primeiras a estar ingressando, por exemplo, como eu entrei na prefeitura. Pois é, como é que foi esse primeiro contato? Eu casei em 72, até celebrei os meus 50 anos agora em dezembro, e o meu marido já era professor. Até então eu trabalhava na JC de Mesquita, que era uma corretora de valores. E havia necessidade, uma procura muito grande de professores. Nessa época, o professor era como uma autoridade. Nós trabalhávamos na Itopavazinha e também eu trabalhei na Alberto Stein. E ali nós dedicávamos as nossas ações de manhã e à tarde, e à noite eu ia a Florianópolis fazer o meu pós-graduação. Então, A maratona já era grande. A maratona já era grande, mas eu não me cansava. Eu sempre tinha objetivos. E tive um marido, e tenho um marido ótimo, que deu oportunidade. Certamente ele abriu mão de muitas vontades dele para atender às minhas. E assim nós fomos investindo na Sueli. E quando estava no magistério, veio, isso na época de Félix Tais, veio então o Emiliano Stoff me convidar para ir dar início ao Arquivo da Cidade. Por que o Arquivo da Cidade? Quando eu fiz o curso de pós-graduação, eu tinha que realizar uma conclusão de um trabalho de pesquisa. Aí já foi sobre o arquivo? Aí que vem a outra história. Então eu precisava de um tema. E o que fazer? E lembro que no 2 de setembro, até então eu não ajudava na organização do desfile do 2 de setembro, eu via os clubes de caça e tiro desfilando, que eram somente os clubes de caça e tiro, que eram 40 clubes, desfilando na 15 de novembro. Era bem diferente o desfile da época com os de hoje. E perguntava às pessoas por que aquelas pessoas tinham medalhas, porque aquelas pessoas tão simples, tão orgulhosamente desfilavam. E foi então que ninguém sabia me dar as respostas. E aí, opa, isso aqui é um assunto para mim desenvolver para o meu trabalho de pesquisa. Fiz então a minha tese de dissertação de mestrado sobre as sociedades de caça e tiro em Blumenau. Para pesquisar, eu precisava de fontes. E as fontes estavam justamente na biblioteca pública, que não existia o arquivo, existia uma salinha onde havia alguma documentação. E ali iniciei, então, a minha investida na história de Blumenau. Quantos anos como dirigindo o arquivo? Há 50 anos. 50 anos. Por quê? Quando eu começo o meu trabalho de pesquisa... Já surgiu com a senhora, praticamente, né? Exato. Então, eu olho hoje para aquele arquivo... É a funcionária pública com maior tempo hoje na cidade? Acho que ainda em atividade, eu acho que sim. Deve ter. E como é que é, dona Sueli, ver a biblioteca com os papéis guardados lá atrás e hoje ver que a senhora transformou ele nesse
esse boom, né, que é referência não só no estado, no Brasil, como fora dele, como moderno, sendo digitalizado, a informação nessa velocidade que até Deus duvida, né? Hoje fica difícil, né? Se a gente for arquivar toda a informação, não dá mais, né? Tem que ser muito mais criterioso hoje em dia, né? Olha, é uma emoção muito grande. Como eu estou nessa minha fase já de conclusão de etapa de trabalhar no arquivo, Vai se aposentar? eu vou completar os meus 75 anos no próximo ano, aí eu estou na expulsória. Nossa, podia abrir uma exceção, né? Então, nessa Mas fase... vai ter algum projeto já para depois do... eu posso ajudar como voluntária, né? Mas é um prazer muito grande porque eu vou deixar uma marca para a cidade em relação à documentação. Eu entrei de uma maneira tão simples, tão desfocada de temas e fui de casa em casa, ganhando a confiança das pessoas, pedindo para que ela nos transferisse para o arquivo. Então, muito do que existe lá, eles doaram, não, eu não vou dar para a prefeitura, eu vou dar porque é a senhora que vai cuidar. Então, essa responsabilidade me é muito pesada. E hoje eu olho para aquele arquivo, hoje estamos com o arquivo deslizante, estamos digitalizando, temos mais de 1 milhão de fotografias. Ganhamos o 1 milhão? Ganhamos um acervo de 30 anos do Jornal de Santa Catarina, que está em fase agora de reorganização, onde estão negativos, mas precisamos positivá-los, identificar. É um trabalho de formiguinha que não acaba nunca. Então, vendo isso tudo, uma hemeroteca com mais de 200 títulos de jornais. O Museu de Hábitos e Costumes, que a senhora também criou. O Museu de Hábitos e Costumes foi, assim, uma conversa de 30 anos de amizade com a dona Ellen Vollmer, até que ela se conscientizou em doar. Aí veio aquela conversa, onde fazer? Então, entra a Marion Bubeck, que era a diretora, no caso, da Fundação Cultural. Beijo para Mário, né, que tem um trabalho fundamental, muito né? Querida. E assim nós criamos um museu do Hábitos e Costumes lá. E é um museu referência. A nível de Brasil, ele é muito completo. E muito voltado ao campo da moda também. Então, as universidades... Referência, né? Exato. E temos também o Museu da Família Colonial, que tem a parte da casa de 1864, mas também a de 1858, que era da dona Renata Rocco, que residia. O Horto, enfim, são tantas as ações, e a revista Blumenau em Cadernos, que eu estou dirigindo há 25 anos, sempre envolvida com a história. E todo dia é um aprendizado novo. Como é que está pensando em completar 75 anos, se aposentar? Já tem alguma substituta à altura ou vai formar um time para... E a senhora continua como colaborando voluntariamente? A primeira coisa, precisa gostar, se identificar com o ambiente, com aquela documentação, ter a consciência do que nós temos lá, é o resultado de doações feitas por pessoas que confiaram no espaço da municipalidade para a guarda desse material. Substituta. Nós temos lá a Mirella, que está comigo há 34 anos, e ela tem trabalhado intensamente, eu confio no trabalho dela. Temos a Kátia, que também ajuda na revista. E esse é o único cargo que não pode ser político também, né? Exatamente. Essa é a minha grande preocupação, porque precisa ser um profissional. Eu poderia ter me utilizado Mas muito... Mas o prefeito Mário é bem sensível a Todos isso, foram. né? Todos, né? Todos respeitaram a minha pessoa. E eu passei desde Félix Tyson, finalzinho de Lazinho, até o atual prefeito Mário. E todos respeitaram e visitam o local. É respeitar a dona Sueli, é nós. respeitar a história da cidade. Então, eu acredito que a continuidade do arquivo está assegurada. Mas que venha alguém que seja um profissional, uma pessoa que ame a cidade. Não adianta vir de outra cidade, mas que tenha o conhecimento e que tenha a responsabilidade daquele acervo. Sou um pouquinho ciumenta. Isso não vai ficar. Hoje é dia, então, 3 de março, sexta-feira.
começando aí essa semana especial em homenagem à mulher, Sueli Vanzuita Petri, 50 anos como funcionária pública de Blumenau, é a minha homenageada e da equipe da Mix aí, como a mulher destaque desse ano. Então, tem uma lembrancinha da dona Sueli aqui. Imagina, olha Uma que lembrancinha, lindo, parabéns, obrigada. em nome de todas as mulheres, e um beijo aí, um abraço em todas as mulheres ouvintes e que estão sempre ligadinhas na Mix. Obrigada. Então, em meu nome, eu quero essas flores que você me repassa, eu repasso para todas as mulheres que têm os seus objetivos, que pensem no que elas desejam para si, que se olhem no espelho diariamente, como eu o faço, e me programo para os meus projetos de vida. Muito obrigado novamente pela participação, por estar aqui com a gente nos estúdios da Mix, no Parque Vila Germânica. Parabéns, 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 50 vezes parabéns, né? E obrigado por manter acesa essa chama da nossa história de Blumenau. E que a gente sirva de inspiração, né? Que venham novas Suelis por aí, porque com certeza merece toda a nossa admiração, apreço e reconhecimento. Eu volto ao vivo dos estúdios da Mix com Alexandre Pereira aí. E qual o recado de vocês, então, para as mulheres, em especial para a Sueli Petri, comemorando 50 anos no serviço público aqui na cidade de Blumenau? Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix.